de 34 minutos, etapa primeira de jogo, balança a rede corintiana na vila mais famosa. A bola foi cutucada para dentro da grande área. Neymar, ele recebeu de costas. Salve, salve, meus amigos do 013 Esportes. Hoje estamos iniciando diferente. Colocamos aqui uma homenagem a... Eu tenho 40 anos, né? Então, ouvir essa narração aí do Edson Calegares é uma forma de começar bem o programa, né? Um gol do Neymar contra o Santos. Edson Calegares aí que, junto com os demais do Cultura nos Esportes, equipe Cultura M de futebol, fizeram parte aí da minha infância, adolescência, até a minha fase adulta, como santista, amante do rádio que eu sou, né? Então hoje nós vamos começar diferente. Vou começar dando já as boas-vindas ao nosso ilustre convidado, alguém que eu particularmente sou fã, creio que os demais também. Seja bem-vindo, Guido Bortolomazzi. Boa noite, meu amigo. Olha, boa noite, é um prazer muito grande participar aí do 013 Esporte. Gustavo, com o Thiago, com o Rogério, batendo muito papo, falando muito de futebol. E você que acabou relembrando esse golaço contra a equipe do Corinthians. E a gente está num momento de alegria, né? Infelizmente ele acabou nos deixando, falecendo em virtude do Covid, mas a alegria que toma conta da família Bortolomazzi, da família Calegares, vai prestar a ele, que o Conselho Deliberativo acabou aprovando na última sessão por 89% dos conselheiros, que é a cabine número 5 da Vila Belmiro. A cabine, trabalhamos durante quase 40 anos transmitindo os Jogos do Santos, vai receber o nome dele. Então, a partir de alguns dias aí, o Conselho vai fazer essa homenagem ao Edson Calegares, colocando uma placa nessa cabine, e a partir desse momento, a cabine número 5 vai receber o nome de Edson Calegares. O criador do bordão, sabe de quem? É do Peixe, porque esse bordão é do Edson Calegares. É verdade, Guido. É uma homenagem mais do que justa ao Edson Calegares, que profissionalmente conduziu os santistas a diversos momentos de emoção e de alegria, né? Para nós todos aqui, na verdade, é um grande prazer e um privilégio participar desse programa contigo. Passo a palavra agora ao Rogério Dutra. Quero dar boa noite a todos, Gustavo, Thiago e ao Guido, né? Agradecer a participação, e essa homenagem não poderia ser diferente. Semana passada, Guido, no programa, eu citei que, infelizmente, quando o Edson acabou partindo, parece que foi um parente da família, alguém próximo, porque eu, como o Thiago disse, minha infância, perdi meu pai muito novo, mas ia para Vila Belmiro, e ele com o famoso radinho, escutando o bordão, como você já disse, né? Embora saibamos que tem algumas pessoas que usam e não dão crédito, mas sabe de onde veio o bordão. E eu faço questão de contar para todo mundo: esse bordão é do Edson Calegares, não é desse fulano aí não, hein? Porque o famoso sabe de quem arrepiava todo mundo, e me arrepia até hoje, cara. Eu, às vezes, quando eu tô com saudade do meu pai, eu fico vendo uns momentos, poucas fotos, e vejo os jogos com a narração do Edson Calegares, que é muito, muito bom, né? Ouvir e dar saudade. Mas a gente vai estar aí no programa para bater bastante papo. O Guido, que é um cara sempre bem informado no programa Baixada Esportes e nos outros meios de comunicação dele, tem bastante informação do Santos que nos ajuda aí. E o meu boa noite, meu obrigado. Dá o destaque inicial aí, Gustavo. Muito boa noite a todos que nos assistem aí de casa. Boa noite, Rogério Dutra, Thiago Rodrigues. Muito boa noite, Guido Bortolomazzi, figura ilustre da crônica esportiva, não somente da Baixada Santista do estado de São Paulo, mas do Brasil. E a gente começa com essa homenagem aí, né, cara, ao teu irmão, um cara também que marcou na história do rádio, na história das narrações, né, cara, principalmente do nosso glorioso Alvinegro Praiano. E caramba, a gente tá aqui o dia inteiro aí, né? Na verdade, desde que você aceitou, a gente tá na euforia, né, de preparar alguma coisa legal, para poder te receber, porque realmente, como o Thiago e o Rogério já falaram, eu reitero, é uma honra ter você participando com a gente.
Mas uma coisa que fica na cabeça, tá na minha cabeça o dia inteiro, é aquela vinhetinha. Edson Calegares. Cara, hein? Pô, isso aí é inesquecível. Marcou a nossa história. A gente é relativamente novo, já estamos passando. Só tem quarentão. Ele disse que nós somos mas o mais jovem é quarentão já. Não tem essa. Mas a gente cresceu ouvindo vocês, cara. É um prazer e uma honra. Fica à vontade, você tá em casa, viu, Edson? Guido. Eu vou te falar uma coisa, é muito legal participar do programa, porque a gente conversa e fala do Santos, fala da história do que aconteceu na nossa carreira, e a gente sabe que tem muitos ouvintes que compartilham desse momento, né, dessa história. E a gente fica muito feliz. Até hoje a gente encontra o pessoal e enaltecendo o Edson pelo trabalho que ele fazia, pelo que ele representou para o Santos. Foram mais de 2.000 jogos que ele narrou. Nossa. Não é brincadeira, não. Se você contar uma história, faz parte da história do Santos. Mais de 2.000 jogos narrados. Um locutor que ele poderia ter ido para São Paulo, né, trabalhar em qualquer emissora, ele recebeu vários convites. E ele não quis ir porque ele falou que ele queria narrar os jogos do Santos. Quando ele foi para a Jovem Pan, começaram a colocar ele para narrar jogo do Palmeiras, do Corinthians. Falou, não, pô, não dá para narrar só os jogos do Santos? Não, você vai fazer rodízio. Ah, é? Então tá bom. Então não veio mais. E não veio. E ficou na Baixada, porque ele queria narrar os jogos do Santos. E esse bordão, sabe de quem é do Peixe? Esse bordão não é só dele. Esse bordão é do próprio clube, é do próprio Santos. Porque ele nunca falava o gol de um outro time com esse bordão. Era o único gol que ele gritava, sabe de quem? Era do Peixe. Então me parece que isso aí ficou uma marca registrada dos jogos do Santos e na história do Edson Calegares na Baixada. Sem dúvida, Guido. Bom, é como eu te falei, né? Eu tenho 40 anos, eu cresci ouvindo cultura nos esportes. Todo dia, às 6 horas da tarde, eu colocava lá no 930 AM para ouvir aí o Guido, Vitor Mourão, o comentarista que toca bem a bola, o Edson. Eu lembro que na época na época, hoje tem um mercado, né? O pessoal coloca lá na internet, o mercado vai ver, eu ficava ali para ouvir quem o Santos contratava. Eu lembro de muitas entrevistas do Guido com o Samir Jorge Abdurrak, quando inclusive o Giovani foi vendido, que teve um amistoso com o Real Madrid na Vila Belmiro. Então, assim, de verdade, vocês fazem parte da minha vida, né? E do Santos, porque imagine, narrar 2.000 jogos do Santos não é para qualquer um. Rogério. Não, é muito bom, né, cara? Sem contar o relacionamento que eles têm bastante com as diretorias, eles conseguem as informações muito rápidas, né? O Guido e sempre com muita responsabilidade, né? O Guido já cravou várias contratações e várias informações, como agora que a gente estava falando fora do ar, a história do Laudo, né? O Santos, se tudo der certo, vai jogar na Vila Belmiro. A gente tem que dar crédito para o programa do Guido. O Guido levantou a lebre. Baixada Esporte. Foi uma entrevista maravilhosa com o Marcelo Teixeira, como a da semana passada com o Edu Dracena. O Guido não... Com o jeitinho dele, ele não tem dó, não. Ele aperta eles ali de um jeitinho que ele consegue as informações. E, ô Guido, só faltou aquela informação, né? Quem é o jogador que teve proposta do Dracena não quis abrir pra gente o jogo? O Bauerman. Foi o Bauerman. O Bauerman. O zagueiro. Muito bom. O zagueiro do Santos é que recebeu uma proposta. O Santos recebeu, né? Do América do México para contratá-lo. Ele não quis ir. Tá vendo? Mais um furo aí que foi no Baixada Esporte, né? Ô Guido, aproveitando esse... Agora, vocês estavam falando das coisas, deixa eu colocar, se você se recorda disso aqui, ó. Caiu? A gente não tá ouvindo, Guido. Acho que ele caiu. Não. Não, ele tá colocando lá. O torcedor já tá metendo pau aí no Marcelo Henrique aí. No grupo. Conseguiu colocar aí, Guido? Hã? A gente não conseguiu ouvir o que você colocou pra gente. Não deu para ouvir? Não deu pra ouvir.
Vamos ver se eu puxo mais para cá, então, porque estava no microfone. Só para você... É porque é uma recordação que essa vinheta aí, ela arrepia. É uma coisa impressionante. É uma vinheta que, quando ela era colocada no ar, que a gente começava a abrir os trabalhos, até hoje eu me emociono com essa vinheta. Porque... Deixa eu ver se eu consigo colocar ela lá. Enquanto o Guido... Quase veio, Guido. Veio um pouquinho. Bom, mas enquanto o Guido não consegue colocar ali a vinheta pra gente, eu lembro quando eu colocava ali na 900, na Cultura AM, né? Depois veio o Alessandro. Tinha, se eu não me engano, era o... O Alessandro acho que é filho do Guido, né? Sim. Caramba, eu não lembro o nome do jornalista que falava da Fórmula 1 também. O Tony. Também. Não, quem gravou isso? Não. Não veio, Guido. A gente não conseguiu ouvir, Guido. Não ouviu isso aqui? Não veio. Poxa. Não tem como mandar pelo WhatsApp, Guido? Que de repente eu ponho pra produção? Se tu mandar no WhatsApp, a gente consegue colocar aqui no ar. Aí vai ficar bom. Eu vou ver se eu mando, porque como está aqui, eu tenho algumas vinhetas aqui, e aí eu vou ver se eu consigo mandar para vocês. E aí, se der para colocar... A gente está com camisa 10 aqui, o Paraguai é o operador da máquina do som aqui. Esse é craque. Vamos ver se eu consigo colocar. Agora precisa ver se eu sou craque de colocar isso pelo e-mail, né? Ou pelo zap. Ô Guido, o Rogério ele falou de um furo de reportagem. Tem algum furo que você tenha dado em relação ao Santos que te marcou, algum que te chamou muito a atenção e que pra você é tipo uma satisfação, falar, putz, eu é que dei essa notícia em primeira mão? Não foi uma notícia boa, né, que eu dei em primeira mão. Mas naquele momento essa notícia explodiu, né? Porque foi um motivo de um constrangimento geral dentro de uma emissora que eu trabalhava, que era a Tribuna, na Atlântica, na época, né? Sim. Quando eu dei a notícia da venda do Serginho pro Corinthians, porra. Quando eu dei essa notícia, em 86, o Santos fez aquele belíssimo campeonato paulista, ganhou o título em cima do Corinthians, né? Em 84 disputou o Campeonato Brasileiro, e em 85 ele foi vendido. Em dezembro de 85 eu tinha um amigo dentro do clube, ele fazia parte da tesouraria do Santos. E ele me ligou. Ele falou, Guido, você está onde? Eu falei, estou aqui no vestiário, aqui, porque vai começar o treino, eu quero ver o treino aqui do pessoal da base. Aí ele falou, passa aqui que eu quero te dar uma notícia. Vem aqui. Aí eu fui. Cheguei lá e ele falou, vou te falar. Eu não era repórter oficial do Santos. Eu era repórter na época da Portuguesa. Eu estava cobrindo as férias do Sérgio de Oliveira. E Sérgio aí ele chegou para que fez parte era da equipe da Tribuna com o Márcio Calves. Isso mesmo. Ele tá no interior, o Sérgio de Oliveira, tá bem? Tá na Bahia. Na Bahia. Aí, meu amigo, eu cheguei lá e ele falou, eu vou te dar uma dica, vou te dar uma informação, ninguém sabe, é bombástica, e na hora que você der isso no ar, vai criar uma polêmica louca. Ele falou, o Serginho foi vendido pro Corinthians. Eu falei, você tá com brincadeira? Ele falou, não. Aí ele me deu os valores, tudo que foi feito. Na época era o Milton Teixeira o presidente, né? Aí você aí você falou, agora é de verdade, né? Aí eu cheguei na Tribuna para dar o noticiário da noite, e como eu estava cobrindo o Santos, Orlando José era o comentarista, o Edson comandava o programa, que a gente trabalhava também na emissora. Naquela época a gente era funcionário da Tribuna. Aí Guido, a sua manchete, eu falei, Serginho Chulapa foi vendido para o Corinthians. Parou o programa. Parou. Mas você pegou todo mundo de surpresa? Você não tinha falado antes? Não falei para ninguém. Só o Edson sabia. O Edson falou, então dá a notícia, eu não vou falar para ninguém. Sabe o que aconteceu? A redação do jornal A Tribuna deu pane.
Porque naquela época a Tribuna mandava no jornal aqui embaixo, né? Comandava as notícias do Santos. Tinha o Márcio Calves, tinha um monte de gente que a notícia do Santos era primordial. Aí os caras ligaram para a redação. Peraí, o que o Guido tá falando? Tá ficando louco, rapaz? Como o Serginho foi vendido pro Corinthians? Aí ele... Olha, vou te falar uma coisa. Deu um pane na emissora, que até hoje, às vezes, eu encontro com o pessoal e falo, você lembra daquela notícia que eu dei do Serginho? Falou, Guido, você não sabe o que aconteceu na redação. O pessoal ficou doido, começaram a ligar para todo mundo, tal. Eu acho que esse daí foi um dos maiores furos que eu dei de reportagem. Foi essa daí. E assim, sem dúvida, na época também, pelo que o Serginho representava pro Santos, e ter saído pro maior rival nosso, né? Pô, é uma coisa que ninguém esperava que acontecesse. Não, e deve ter sido legal, assim, a cara de surpresa de quem tava ali contigo no programa. Não, né? sabe o que aconteceu? Me chamaram de mentiroso. Na época, me chamaram de mentiroso. Saiu discussão, entendeu? Pô, como é que você pega uma notícia dessa? Isso não é verdade. E não sei o quê. E liga para cá, liga para o presidente. E não encontro o meu Teixeira. Ninguém dava informação. E eu falando, olha, ele foi vendido, os valores são esse. Dei tudo de mão beijada no ar, né? Ninguém acreditava. Foi serviço completo, né? Por quê? Porque achavam que eu, como não tinha aquele negócio, você está começando como repórter, estão te dando a oportunidade, você já vem com um furo desse? Não pode, não existe isso, né? E foi o maior furo que eu dei na época, esse furo da Tribuna. Não, mas esse foi gigante. E assim, você falou do Sérgio de Oliveira, caramba, eu lembro que o Cledir Oliveira, nessa época, eu acho que ele era o narrador da Rádio A Tribuna. Não, era o Edson da Atlântica e o Douglas Porto da Tribuna. Douglas Porto. Aí tinha o Sérgio de Oliveira, Márcio Calves, depois veio o passarinho José Carlos Gomes, né? Que trabalhava na cultura. Que trabalhava, mas foi pra Tribuna nessa época, né? Depois. Caramba, Guido, quantas vezes? A Tribuna tinha duas equipes, né? Era a equipe da Atlântica, que era o Edson como narrador, o Orlando José e o Sérgio de Oliveira. Né? E às vezes era o Pinheiro Neto também que estava lá. Pinheiro Neto, e o São Márcio Paulino Calves, Pinheiro Neto. Pinheiro Neto. E na Rádio Atlântica, para transmitir os jogos da Portuguesa, era o Douglas Porto na narração, eu na reportagem e... Peraí, o comentarista era... Na época trocava, às vezes, era... Mas ele até faleceu, ele foi secretário de esporte de Santos. Ele comandava o vôlei. Como é que é o nome? Pô, fugiu o nome dele. Esqueci agora. O Negrete, não era? Não. Não é ele. Pô, esqueci. Daqui a pouco eu lembro. O Vitor Moran chegou quando na equipe? Então, o Vitor Moran... Porque é o seguinte, quando nós saímos da Tribuna, da Atlântica, nós fomos para Cacique, né? Sim. Aí nós montamos a nossa equipe de esporte. Na Tribuna a gente era funcionário. Quando nós saímos em 84 da Tribuna, nós fomos para Cacique e montamos a equipe na Cacique. Era eu, o Edson, aí o Aníbal estava afastado, nós trouxemos o Aníbal. Aníbal Gomes. Isso. E aí chegou um período que o Vitor Moran apareceu do nada, entendeu? Mas aí nós já estávamos na cultura. Aí ele foi para a cultura com a gente. Na Cacique, o Leonardo Augusto, que era um dos comentaristas, trabalhava na Cacique, tinha um programa da noite, né? A Noite é Nossa, e ele também comentava com a gente. E aí nós trouxemos o Aníbal para fazer junto com a gente na Cacique. Aí da Cacique nós fomos para a Rádio Clube, depois de quase 10 anos na Cacique, e na Rádio Clube nós ficamos 6 meses, porque o Pelé vendeu a rádio, né? O Pelé levou a gente, o Pelé deu um bico na gente, porque eu falo para ele às vezes, agora eu não falo mais porque eu não consigo falar com ele. Mas na época que eu encontrava ele, eu falei, pô, Pelé, você me tirou da Rádio Cacique para a gente tomar conta da Rádio Clube que estava falida. Pô, nós levantamos a Rádio Clube. Depois de 6 meses você acaba vendendo a rádio e manda a gente embora. Aí ele fala, mas pô, eu não podia perder aquela oportunidade, o deputado tinha muito dinheiro, comprou tudo. Eu falei, tá bom, faz parte da vida, né? E aí nós fomos para a Rádio Cultura, que o Beto Mansur nos contratou, e aí nós voltamos a equipe na Cultura, em 1990. Ficamos na Cultura até 2011. Assim, a Cultura é onde eu nasci em 81, né? Então, onde eu comecei mesmo a ter esse contato com rádio,
E assim, caramba, quantos gols do Guga, que é um cara que eu sou fã demais. O Guga, matador de gambá, né? Guga, Paulinho McLaren, Almir, Cilinho, aquele time do início da década de 90. Então, 11 horas da manhã, minha avó ela tinha um problema de audição, ela usava um rádio desse tamanho, assim, verde, Motorola, motorrádio. Nossa. E aí, 11 horas da manhã, eu via lá o Esporte em Dois Toques, que era o da Tribuna, né? E às 18 horas, eu via a Cultura nos esportes. E uma coisa que me chamava a atenção, quando o Santos contratava um jogador bom, eu lembro do imbróglio. Lembra quando o Santos contratou o Zuriaga, ô Guido? Zuriaga. Que ele veio ele era do River. Do Independiente. Né? Independente da Argentina. Aí o Santos contratou, fez aquele. E o Santos mandava os jogos lá no Ibirapuera. No Ibirapuera. Esse jogo do Zuriaga deu uma confusão, porque ficou todo mundo esperando chegar uma liminar para bloquear a entrada dele no time. E na época tinha Giovani, né? O time do Santos era o time de 95, né? Era o time de 95. E aí o Zuriaga, putz, tá louco. Então, por que eu falei disso? Que eu lembro que antigamente a gente ficava... O Santos, qualquer time, mas eu falo do Santos porque é o que eu assistia. Contratava um jogador, a gente ficava ouvindo no rádio para saber que horas ia chegar o fax liberando o jogador. É isso mesmo. Verdade. Ficava naquela, putz, e aí chegou o fax. Esse jogo do Santos que ele jogou foi contra o Fluminense, no estádio Ícaro de Castro Melo. Foi 1-0 pro Santos, gol de Anderson Lima de falta, o lateral direito. Eu tomei muito cascudo por causa do Guido e do Edson, que eu pegava o relógio da minha mãe para escutar os joguinhos do rádio e tirava a memória. E ela colocava o alarme no rádio relógio. Aí eu tirava do quarto dela e levava pro meu quarto para escutar o jogo do Santos. E apagava o alarme. E apagava o alarme. Aí ela acordava de manhã e falava, mas quem mexeu no rádio? E eu falava, pô, mãe, desculpa. Caramba, eu tô com esse negócio de Santos, mas era muito bom, cara. Eu cansei de ver jogo vou falar emissora, na Globo, e ouvindo a Rádio Cultura, né? Não, lógico. Aí saiu o gol antes, e tu falou, vai sair o gol do Santos agora. Era muito bom, cara, muito bom. Mas vamos falar, né? E falar agora desse Santos. Quem vai querer começar a falar do Santos? Hoje eu quero vocês falando, eu só comento. Na verdade, eu preciso admitir que no começo eu também estava bem emocionado, né? Então já logo toquei a bola rapidinho de primeira para conseguir falar tranquilo. Mas dizer pro pessoal, nos siga no Instagram, @013esportes, _baixada, e participe com a gente aí no nosso chat no YouTube. Pode mandar pergunta, explore aí. Hoje você pode falar com o Guido Bortolomazzi bastante. É uma referência pra gente. Pode mandar sua pergunta, comentário, sugestão, dica, seja o que for, a gente está aberto para te ouvir e para dialogar. Tem alguma coisa no chat aí, Guga? Vamos de chat, então. O Ney Pereira aqui tá dando boa noite pra galera, Ney Mito. Grande Ney Mito, grande abraço para ti, meu amigo. O Diego Lima, ele tá mandando aqui que quem apita quarta-feira Santos e Corinthians é o Marcelo de Lima Henrique. Ah, não acredito. É isso mesmo, Guido? É o Gatuno. Ele já disse Esse cara é um Gatuno. Ele apitou o jogo do Santos semana passada, não foi? Isso mesmo. E até que ele segurou bem o jogo, né? Foi a vitória do Juventude. Foi? É verdade, né? Ele deu pênalti. Expulsou... Não, foi contra o Juventude. Expulsou o Yuri. Expulsou o Yuri lá naquela entrada no Johan Julio. Gustavo, o que mais que tem aí no nosso... Esse é o perigo. O que mais que tem aí? Perigo. Tem uma do Ney Pereira aqui, ele tá perguntando, Guido, tem algum jogador vendido? Tem alguém que vai sair agora em julho? Tem alguma boa aí que a gente ainda não sabe? Olha, eu falar com sinceridade, eu sei que o Santos vai vender um jogador top. Não vai ser um jogador mediano, não. Vai ser um jogador para fazer dinheiro. E pelo que a gente está sentindo, né, o jogador hoje que... O empresário dele foi mal educado numa entrevista aí que eu vi até, falando de uma maneira, sabe, muito chula. O cara que representa um jogador de futebol que foi criado na base do Santos, a maneira como ele falou da renovação do contrato, ou pelo menos o contrato que ele fez, a maneira que ele expôs o Edu Dracena, o presidente do Santos, me deixou, sabe, até mal como um jornalista, que eu não pude participar de uma entrevista com um cara desse, porque ele ia tomar porrada de tudo quanto era lado. Primeiro porque o empresário que fala um monte de abobrinha que ele falou, humilhando às vezes o time do Santos,
não merece respeito de ninguém, entendeu? Agora, esse Marcos Leonardo é um cara que está com uma bala na agulha que eu acho que vai vir proposta para tirá-lo do Santos. E tá jogando muito, né, Guido? Pô, eu sempre gostei, desde a chegada dele no profissional, eu acompanhei ele na base, depois quando ele foi para a seleção em várias oportunidades, eu sempre falava dele no programa, falava, olha, esse menino vai dar o que falar, o Santos tem que fazer de tudo para renovar o contrato dele, porque vai ser uma peça importante, ele tem talento, ele é a junção, na minha opinião, do Reinaldo, né? Que você olha o estilo do Reinaldo quando jogava no Atlético Mineiro, né? E você vê o Romário. Ele é o estilo do Reinaldo com o Romário. Truncudinho, não tem medo de porrada, e ele é rápido. Ele é aquele garoto que tem o faro no gol. O gol que ele fez na última partida agora, que o toque que o Ângelo deu para ele, e ele não pensou duas vezes, ele virou o corpo e bateu pro gol, já sabia onde estava. É estilo Reinaldo e Romário junto. Ó, nesse gol contra o Juventude que você tá falando, a bola que ele brigou com o zagueiro no meio de campo, ele foi o Reinaldo, que ele tomou por trás e ele segurou e tocou no Ângelo. Isso Quando aí. o Ângelo devolveu, ele saiu cara a cara e deu de biquinho igual o Romário. Matou a pau, hein, Guido? Mas foi mesmo. Você pode prestar atenção que ele tem esse estilo. Ele é, sabe, aquele jogador tinhoso, cara. Eu gosto dele. Mas eu acho que ele é um dos caras que pode ser vendido. Essa entrevista que o Guido falou, eu acompanhei. Eu sou bairrista, tá, Guido? Que fique claro. Por isso que eu gosto muito do Baixada Esportes e do Esporte por Esporte. E eu não vou mentir que quando perdeu a figura emblemática, o Armando Gomes e o seu Edson, foi meio estranho começar a voltar a assistir, mas eu gosto muito de assistir os dois programas, acompanho. Eu acompanhei essa entrevista e eu até conversei, a gente conversa muito nos nossos grupos. O empresário disse o seguinte, que o Brasil tem que entender que a Europa já não está mais com essa bala toda. E não vai vir com propostas de querendo a multa ou o valor alto. Ele já está cavando para o Santos aceitar qualquer proposta. E o Edu Dracena fez certo, Guido, com o presidente de no começo do ano endurecer, na verdade no ano passado, endurecer o contrato do Marcos Leonardo. Afastou ele quase não jogava. Exatamente, para renovar no que o Santos queria, porque senão ele ia sair por preço de banana. Pulso firme do Edu Dracena, né? O Edu Dracena bancou. É o que o Guido falou. O Guido foi muito feliz quando ele disse que o presidente com o Edu Dracena acertaram dessa vez, tiveram pulso firme. Porque o cara realmente, ele falou... Aí ele deu um exemplo, Guido, porque nós aqui, Guido, não somos jornalistas, somos torcedores. Mas a gente vai atrás da informação. E eu fui atrás da informação que ele falou o seguinte, vamos pegar o exemplo do Marquinhos que está saindo do São Paulo. Ele está saindo por um valor baixo. Guido, ele só está saindo por um valor baixo porque ele está na condição do Caio Jorge, o Marquinhos. Tá para acabar fim de contrato. E o São Paulo ou aceita esse valor ou não vai ter nada na mão. Porque tá acabando o contrato do Marquinhos. Então não adianta ele dar isso como exemplo. Então ele tá dando isso como exemplo, não vai adiantar, na verdade, né, Guido? É que ele quer cavar uma saída do Marcos Leonardo de qualquer jeito. Mas acho que não vai conseguir, não, dessa vez. Você sabe que isso, eu tenho preocupação muito, porque o empresário, ele quer saber do lado dele. Porque a maioria dos contratos com o jogador, ele ganha porcentagem de venda. Às vezes pode pegar uma porcentagem, às vezes, de um patrocínio, do salário, alguma coisa, ele pode receber. Mas o forte do empresário é numa venda. Depois que o presidente renovou o contratinho, eu fiquei sabendo que o Santos tem 80% do passe e 20% é do Marcos Leonardo. Na dúvida, eu falei, será que os 20% é do jogador ou é desse empresário? Que esse cara forçou uma situação, fez porque, do jeito que você falou da entrevista, se você prestou atenção na entrevista, tem hora que ele se coloca numa situação que ele é o dono da cocada. Que ele resolveu tudo, que ele é o cara. Sem ele não acontecia nada. Mostrando o seguinte, se não fosse eu não renovava com o Santos, porque eu falava para ele, eu vou cuidar da sua carreira. Eu não sei até que ponto esses valores, ele tem alguma porcentagem. Você acha que se ele tem 10 ou 15 ou 5% de uma venda que custa 60 milhões de euros, ele não vai forçar uma situação para ganhar, deram 30, vende o cara. 5% de 30 milhões de euros faz a vida dele. Com certeza, mas nesse caso do Marcos Leonardo, uma coisa que assim, que é até informação também, que quem bateu o pé foi o Marcos Leonardo para renovar. Sim, o pai dele.
A família do Marcos Leonardo, por gratidão ao Santos, e o Marcos Leonardo é um cara que gosta muito do Santos. Muito. Isso mesmo. Ele é o maior artilheiro das categorias de base do Santos, é o Marcos Leonardo. Então, assim, ele tem uma identidade, ele tem uma identificação. Ele e o Ângelo. O Kaique já era torcedor do Santos, o Marcos Leonardo acho que não. E o Ângelo talvez tenha se tornado, mas eles gostam muito do Santos. Você vê quando ele vibra nos gols, né? Não, ele canta, acaba o jogo, ele vai com a torcida, ele canta a música, ele sabe música que o torcedor canta mesmo, né? Algo que passa na televisão, ele conhece. É, exatamente. Ô Guido, desses E outra três... coisa, só uma coisa, eu acho interessante que quando você vê o pais de atleta comandarem, né, como aconteceu com o Rodrigo, pô, você vê a hombridade do pai do Rodrigo, né? Como ele tratou o assunto, né? Ele fez de tudo para o filho ficar, mas quando chegou a proposta, ele falou, pô, eu quero que o meu filho ajude o Santos. E ele saiu com uma quantia monstruosa, a venda dele foi maravilhosa. E saiu por cima, né? Isso foi exemplo. E o pai e a mãe do Marcos Leonardo também seguiram esse caminho de agradecer o Santos por tudo que o Santos fez por ele. Porque, pô, ele chegou no Santos pequeno, ele chegou no Santos com 12, 13 anos. Hoje está com 19 anos, vai fazer 19 agora. Quer dizer, tudo que ele tem hoje é gratidão para o Santos. Agora, você pega um empresário que pegou agora a carreira dele, né? Pegou nos últimos um ano atrás que ele pegou para dirigir o garoto. Pô, e veio com essa imponência toda, essa arrogância toda, é meia bala, bicho. Não sabe? Mas... Eu fiquei, juro mesmo, fiquei chateado com esse cara aí. Não, e eu gostei bastante da postura do que a gente falou aqui do Dracena e do Rueda. Porque hoje nós vimos o Santos perder o Robson Bambu de graça, Leonardo Cittadini, o Léo Cittadini de graça, Gustavo Henrique saiu pela porta dos fundos também. Quantos foram jogadores que saíram do Santos com esse canto da sereia? O Caio Jorge, né, Guido? Bruno Henrique. Yuri Alberto. Então, assim, hoje nós vemos que os jovens promissores, e eu creio que hoje nós temos 4 aí nas maiores, 3 numa prateleira maior e em uma um pouco inferior, mas que também tem uma prateleira grande, que seria Ângelo, Marcos Leonardo e Kaique. O Sandri também, eu acho que ele tá numa prateleira. E o João Paulo, né? O que você acha? Mas tem um aí que você tem que falar dele. O Lucas Pires, né? Meu amigo. Esse cara joga muita bola. Esse lateral, se trabalhar melhor ele, porque o Lucas Pires está com um problema sério de marcação, hein? Se você analisar os últimos jogos do Santos, o Santos está tomando gol pelo lado dele. Ele não está conseguindo marcar direito, falta de apoio dos zagueiros, ou principalmente dos volantes, que não estão dando cobertura para ele, e ele toda hora está tomando bola nas costas. Os gols que saíram do Bragantino, saíram tudo pelo lado dele. Tudo pelo setor dele. E fora os outros gols, se você puxar os gols que o Santos tomou no Brasileiro, a maioria que sai pelo lado esquerdo é falha de marcação. Tem que cuidar disso aí. Não, você falou bem. Uma coisa que eu acho curioso, eu até posicionei o pessoal outro dia, que assim, em termos de números, de estatísticas, ele é o jogador que mais desarma no elenco, né? Sim. Mas tem que ver aonde esse desarme, né? Lá na frente pode faltar um pouco de cobertura. O que vocês acham? Tudo isso que você está pontuando, Guido, será que não seria a forma do Bustos postar o time? E aí, às vezes, acaba sobrecarregando o Fernandes lá atrás de fazer essa cobertura, né? Mas essa situação, a gente vai cair num jogador, que é o jogador mais polêmico do elenco do Santos, que o torcedor se divide, que é o Johan Julio. Que com a bola... Não, ó, tá vendo? Já estamos aqui. Não. Eu vou perguntar pro Guido daqui a pouco o que ele acha do Julio. Não, fala aí. Com a bola, ele apanha da bola. Mas na recomposição, toda vez que ele tá, o Lucas Pires fica mais coberto. Quando ele sai, fica um Deus nos acuda a lateral esquerda. E aí o secretário de lateral seria o Lucas Braga. Só que o Lucas Braga, nesse jogo com o Bragantino, tava jogando na direita, né? Então a gente não tem um jogador que faça a recomposição como faz o Lucas Braga e o Johan Julio. Eu acho que o meu sonho de escalação era ver o Lucas Braga apoiando o Lucas Pires, ou de repente o Lucas Pires na ponta e o Felipe Jonathan de lateral esquerdo, e aí colocar o Bruno de Oliveira no meio, porque o Bruno jogou demais. Só que assim, precisa de cobertura. Cobertura tem que ter o Rodrigo Fernandes e o Sandri. Com todo respeito, de repente, às vezes até deixar o Zanocelo de fora. Porque a gente precisa de volantes mais combativos e a gente não tem, né? O que você acha, Guido?
Você sabe que a gente busca informações de tudo para saber. Quando ele chegou no Santos e veio para a base para fazer a Taça São Paulo, ele começou a jogar muito e ninguém sabia qual o motivo pelo qual ele deixou o Corinthians, né? Porque ele é menino da vila, ele jogou futebol de salão no Santos. Do futebol de salão, ele foi para o Corinthians. E aí fez toda a carreira dele na base do Corinthians. Quando ele chegou, até nós estávamos comentando, falou, o Corinthians liberou um jogador desse potencial, por quê? Se o Corinthians tinha problema lá na lateral, né? Tem 2 laterais lá que não chegam metade do que ele joga. Não. Aí, através de um cara que conhece um treinador do Corinthians, que faz parte do nosso programa, nós conversamos e falamos, o alemão disse que ele tem deficiência na marcação. Ele é um ótimo apoiador, poderia ser utilizado como ponta esquerda, porque ele é um jogador que trabalha muito bem a ala, ele tem drible, ele corre. E se você pensar em colocar ele lá na frente, ele vai ser um ótimo atacante pelo lado esquerdo. Mas ele tem deficiência na marcação. E aí você começa a ver os problemas que o Santos teve de determinados gols que ele tomou de cabeça, porque ele não consegue subir direito, ele não sobe de cabeça, e na marcação em si, ele é meio falho. Aí eu falei, não é assim que os caras tratam o jogador da base, né? Não, ele vai ter que trabalhar mais sobre isso, mas ele tem esse tipo de problema. Olha, Guido, eu vou te falar, como eu falei, eu tenho 40 anos, na verdade, eu sou advogado, eu não sou jornalista nem técnico de futebol. Mas há 2 semanas atrás, eu falei aqui no programa justamente isso. Eu vejo o Lucas Pires com o estilo, não exatamente o estilo de jogar do Zé Roberto, mas eu acho que ele poderia evoluir para o meio de campo facilmente. Lembra do Kleber? Hã? O Kleber, lateral esquerdo do Corinthians? Ou o Kleber, ou o Zé Roberto também, que depois, em 2006, o Lucha trouxe e colocou ele no meio. Eu acho que o Lucas Pires, ele faria um excelente quarto homem do meio de campo, porque ele tem um passe e tem um drible muito bom. E o que falta no time do Santos hoje é esse drible na última bola, na última fase do campo. Quebrar as linhas. O Santos não consegue quebrar a linha, então ele toca, lateraliza o jogo, cruza e tenta fazer o gol. Exatamente. Aí a gente enxerga, só um detalhe, às vezes a gente enxerga mais do que o treinador, né? E a gente cobra e o cara fala, eu não enxerguei isso. Você já pensou se você coloca o Felipe Jonathan na lateral esquerda e coloca o Lucas Pires na frente? Foi o que eu falei há 2 semanas atrás aqui, Guido. Amigo, você vai ter um jogador com qualidade no drible e o outro que marca lá. Segura um pouco ele. Felipe, segura um pouco. Deixa o Lucas sair. Vai fazer a linha dos dois ali. Já pensou que ala esquerda que você ia ter? Não, tira o Rohan fortíssimo, né? O Rohan pro banco. Não, fortíssimo. O que o Gustavo falou é isso. O Felipe Jonathan, ele tem muita qualidade na marcação, né? E o Pires no ataque. Ia ser uma dupla imbatível ali. E o toque de bola. Os dois se entenderiam muito bem, porque os dois sabem tocar bem a bola. Tanto que o Felipe Jonathan já jogou de volante, até pela qualidade dele. Isso aí. Seria o cara certo, eu acho. Não, e outra, eu acho que assim, se faz um teste desse, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Você valoriza o Felipe Jonathan, que é 100% do Santos, você dá minutagem pra ele e você coloca um cara que tem qualidade no meio de campo. Exatamente. Acabou. E uma outra coisa que o Santos tem de problema na lateral esquerda. Exato. Poucos jogadores, que nem o Rohan Julio. Quantas vezes você viu o Rohan Julio chegar lá na lateral, no fundo da área, no fundo do campo, e fazer um cruzamento? Nenhuma. E quantas vezes você já viu o Lucas Pires fazer isso? Um monte. Um monte de Quantas vezes. vezes? Ele vai para o fundo, faz o drible, chega, cruzamento, toca a bola para trás. Esse era o cara que deveria ser testado ali, cara. Na minha opinião, eu ia chegar pro Fábio Bustos e falar, Bustos, presta atenção, cara. Você tem 2 jogadores aí que você mata a lateral esquerda de qualquer time, cara. Ô Guido, mas talvez ele não faça isso, porque se ele fizer isso, ele vai ter que tirar o Johan Julio. E aí padrinho dele? Ele vai atestar que ele errou em trazer o Johan Julio, como ele errou em trazer o Angulo. Os caras não estão dando resultado. Vou trazer todo mundo, né? O único cara que acertaram aí foi o Rodrigues, pô. O Rodrigo Fernandes. Acertou bem, né? Só ele até agora, pelo amor de Deus. Bom, vamos ver. Tem mais alguma coisa no chat aí, ô Gustavo?
Ô, Guido, o Emerson Joaquim tá perguntando qual foi o Grande jogo... Emerson, um abraço, meu amigo. Qual foi o jogo mais emblemático que você comentou? O jogo que mexeu não somente com o teu sentimento de profissional, mas também como torcedor. Foi a final da Conmebol na Argentina. Olha só, pegando o embalo, tem o Thiago Santos, ele fala assim, Guido, conta pra gente como foi a Batalha de Rosário, o nosso título da Conmebol. Putz, isso aí ficou na nossa mente. Porque nós participamos de todo o sofrimento que a equipe do Santos teve naquele jogo. Logo na chegada, no estádio do Rosário Central, que é bonito, fica à beira-mar do Rio Paranazão, pô, coisa mais linda. Só que quando nós chegamos lá, os torcedores do Rosário Central já estavam agitando o ônibus do Santos, jogando pedra, o caramba. Aí os carabineiros lá já dando tiro para cima, de escopeta, e pô, aquela confusão toda. E aí nós estávamos juntos, pô. A delegação, nós chegamos junto com a delegação do Santos, nós estávamos no mesmo hotel, nós saímos junto com a delegação. Era eu, o Vitor Moran e o Edson. Aí o Edson e o Moran foram para a cabine, e eu fui para o vestiário, né? Porra, você via aquilo lá, você falava que vai acontecer uma tragédia. Esses caras vão invadir campo, não vão querer que o Santos ganhe o título. Mas nem com a vacatuça. Pelo amor de Deus. Ó, eu vou te falar uma coisa, tem jogador, essa é a verdade que eu já falei para eles. 2 deles. Eu entrevistei e ainda falei, amigão, tu chorou, né? Tu chorou. Ele falou, eu não chorei, eu chorei de nervoso. Dentro do vestiário, quando o Santos chegou no vestiário, começaram a se trocar, os torcedores, é um negócio incrível. Tinha umas janelas que dava para o campo e dava para o vestiário, de ferro. Só que os caras se debruçavam, e um segurava no pé do outro, e o cara ficava com a cabeça ali. Pô, e começava a jogar coisa para dentro do vestiário, e aquela loucura toda. Aí o torcedor vê aquilo, né, os jogadores lá dentro, aí que ficavam mais maluco ainda, né? E os jogadores do Santos começaram a sentir o drama, porque foi até um negócio legal que o Leão fez. O Leão chegou para todos, reuniu e falou, ó, sabe de uma coisa? Vamos subir assim mesmo, do jeito que todo mundo tem, vamos para o campo. Vamos para o campo agora. Vocês vão sentir como é que está lá fora. Para tirar essa impressão que vocês têm aí, de que está uma guerra lá fora. Aí subiu todo mundo, aí aquela torcida maluca lá xingando. Aí os jogadores entraram no campo, deram uma acalmada, tal, e aí voltaram para o vestiário. Foi aí que o técnico Leão teve o respaldo da Conmebol de ficar no banco. Ele estava expulso naquele jogo. Ele não poderia ficar no banco. E aí o representante da Conmebol falou, Leão, você tem que subir, cara. Você tem que ficar no banco junto com os jogadores. Porque a situação está difícil. Você vai controlar lá em cima. Ele falou, pô, já tomei porrada aqui, já quebrei o maxilar em jogo da Conmebol. Você quer me botar na fria? Não, aí o Leão foi macho e subiu, ficou lá para dar aquele respaldo. Ó, o Adiel chorou, né? O Helder chorou. Por quê? De nervoso, cara. Tava todo mundo apavorado ali. Ninguém queria, sabe, subir naquele momento. Vamos com calma. Aí deram uma acalmada no elenco, o elenco subiu. E atrasou o jogo foi... até o início do jogo, né? Pô, os caras começaram a tirar coisa para dentro do campo, papel higiênico, voava tudo para dentro do campo. Um inferno, né? E o Edson narrando? E o Moran? O que aconteceu com eles? Na cabine, a cabine do estádio, o torcedor tem acesso, eles ficam andando assim, era um corredor. E o Edson está numa cabine e olhando o campo, né? Tá aqui. Quando saiu o gol do Santos, o Santos faz o gol e o Edson grita, né? Gol! Quando ele grita gol, os caras da torcida que estão tudo na frente dele assim começaram a bater no vidro. E o Edson foi abaixando assim para narrar para mais assim, quase ajoelhado, né? Ajoelhado para narrar o gol, né? Aí o Luiz Roberto no estúdio, que nem sabia o que estava acontecendo, aí falou para ele, seu comandante, põe mais motivação nisso, põe mais motivação nisso. E o Edson falava, é verdade, Luiz Roberto, mais motivação. Os caras querendo quebrar o vidro, querendo entrar na cabine para pegar os dois. Que coisa de doido, rapaz. Ô Guido, já que tu entregou a rapaziada, eu quero tua sinceridade. E como é que ficou o Guido nesse jogo aí, hein? Pô, eu fiquei do lado do primeiro que tava, chegou alguns caras da segurança, né? Mas fiquei ao lado do Zé Paulo Fernandes, porque nós ficamos juntos, né? Lá. Era diretor de esportes do Santos na época, né? Era o vice-presidente. Vice-presidente.
Aí o que ele fez, Guido? Vem para cá. Porque era a única emissora lá, era nossa. Era a Cultura. Aí ele falou, fica com a gente aqui, não vai para lá porque lá tá perigoso. Fica com a gente e na hora que você subir, você fica na boca do túnel. Eu falei, eu vou me cobrir aqui, né? Então ele me dá um respaldo para mim não sofrer nenhum tipo de agressão lá, porque os caras estavam tudo louco, tá doido? Um abraço aí. E aí, Gustavo? Pô, quem tá te mandando um abraço aqui é o Eduardo Filete, cara. Filete Ô, é parceiro manda um abraço nosso pra ele. também. Manda um abração para ele. Grande Filete. Pô, essa história de Rosário, né, cara? 29 anos sem um título internacional. Ainda bem que foi 0-0 lá, porque se sai gol, eles matavam todo mundo, né, Guido? Olha, e outro negócio interessante. Quando nós chegamos em Rosário, foi até um negócio gozado. Nós fomos buscar a linha, né, de transmissão que não tinha. A gente não tinha ainda a linha, não estava no estádio. Aí nós fomos, no caso que seria a Embratel aqui, nós fomos lá no lugar. Entramos, tá, o pessoal, Rádio de Santos, tá, a nossa linha telefônica. O cara que estava fazendo o negócio chegou pro Mourão e falou assim, hoje vocês não ganham aqui não, hoje vocês não ganham aqui não. Aí o Mourão falou assim, é verdade, a gente não ganha mesmo. Não precisa ganhar também, é só empatar. Nós só queremos um empate, porque o empate já dava o título, né? E o argentino ficou um cara de taxa olhando, tá bom, vamos ver. A gente, volta e meia, quando tem problema de treinador no Santos, a gente lembra, né, do Leão. Pô, mas também não tem como a gente não pensar no Leão com a postura, com a firmeza que ele sempre teve quando dirigiu. Por onde anda o Emerson Leão, Guido? Você tem notícia dele? Então, ele tem uma fazenda no Mato Grosso, né? Eu quase não tenho mais contato com o Leão, né? As últimas vezes ele estava em São Paulo, mas ele tá ligado mais à parte econômica da família dele, das coisas dele, né? Mas também já Nunca contribuiu mais bastante com o esporte. Para mim, o Leão, eu gosto muito do Muricy, ganhou uma Libertadores, mas para mim o Leão, dos meus 40 anos, é o treinador mais emblemático do Santos. Ele resgatou, foi através do comando do Leão que o Santos resgatou o orgulho. Para mim, o dia mais feliz da minha vida, eu falo isso, às vezes meus filhos, minha esposa ficam chateados, mas que é diferente. Mas aquele 16 de dezembro de 2002, para mim, é o dia mais incrível da minha vida. Nunca vou esquecer. Você sabe que eu tive problemas sérios com o Leão, né? Na primeira passagem dele. Mas você tem um temperamento tranquilo, você e o Leão, Guilherme? Não, mas foi um negócio. Porque é o seguinte, você vê só como é que é a história do futebol, né? A gente tinha, quando o Vanderlei Luxemburgo chegou no Santos, naquela época, que o Samir tirou ele do Palmeiras, ele veio cobrir o Santos, veio ser o técnico do Santos. Pô, foi, né, uma coisa extraordinária. Por trazer o Vanderlei, campeão pelo Palmeiras, para a montagem do time que todo mundo esperava, né? 97 anos. E a gente pegou uma amizade muito grande com o Leão, com o Vanderlei. Então, ao ponto do Vanderlei passar notícias toda hora pra gente na Cultura, ele entrava em programas, sabe, assim, do nada. Ligava, eu quero participar do programa, vou na cabine, entendeu? O aniversário do Mourão, a gente estava na panificadora São João, o Mourão fazia aniversário e nós estávamos fazendo um jogo, aí o Mourão falou, olha, hoje o Edson falou, é aniversário do Mourão, nós vamos comer um bacalhau na panificadora, hein, Vanderlei, chega lá. Nunca a gente esperava que ia acontecer isso. Quando acabou o jogo, nós fomos tudo para lá, era mais ou menos meia-noite, e daqui a pouco só estava nós dentro da panificadora São João, né? Lembra da panificadora São João, vocês? Eu ia muito com meu pai, acabava o jogo, ia comer pizza ali na esquina do Canal 2, em frente à Beneficência ali. A melhor pizza de camarão que eu já comi, cara. E era camarão de verdade mesmo, cara. E aí o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, né, ficamos lá, eles fecharam o restaurante só para nós, só a equipe da Cultura estava lá dentro. Meia-noite e pouco, daqui a pouco o cara começa a bater na porta. Aí veio o garçom e falou, tem um cara lá fora querendo entrar. Quem é? Aí foram lá, abriram, era ele, era o Vanderlei. Ele entrou, ficou 4 horas da manhã, nós saímos do restaurante. 4 horas da manhã. E ele contando história, e a gente brincando. Então a gente tinha uma amizade com ele. Quando ele saiu do Santos, chegou o Leão. Aí os caras, aqueles que fomentam intriga, a Cultura segurava o Vanderlei aqui, hein? É amigo do Vanderlei. O Leão ficou com aquilo na cabeça. E não sei se vocês se recordam, os primeiros 5 jogos do Leão foi pau direto. Paulada. Pau direto. Entendeu? E aí a Cultura estava
Pô, não vai dar certo com o Leão. Não vai. E o Leão se enroscou comigo uma vez numa entrevista lá. Pô. Mas depois nós fizemos as pazes, ficou numa boa. O Leão é gente boa, é gente boa. Muito gente boa. O Vanderlei Só também, histórias né, cara? que vão para um livro uma vez. Como é? Isso são histórias que vão para um livro que eu vou escrever futuramente, né? Poxa, Guido, caramba, você pode ter certeza que você já tem 3 exemplares vendidos aqui, viu? Você pode ter Porque certeza tem muita disso. história, tem muita história, tem muita história. Ô, Guido, aí O agora... rádio de Santos tem muita história. Não, com certeza. E agora falando desse Santos de hoje, vamos falar do jogo de sábado. Santos e Bragantino. O Santos abriu o placar com o Léo Batistão. 2-0. Aí, de repente, fez 2-0, jogando bem. E o que aconteceu? Depois abriu, deu uma... Eu falei aqui outro dia também, o Santos às vezes toma o gol ou muito no início do jogo, ou no finalzinho do primeiro tempo. Tomou aquele gol do Johan, que foi uma infelicidade até do Lucas Pires, rebateu na perna dele, sobrou o Johan, fez o gol. E aí, no segundo tempo, eu particularmente não reconheço o time do Santos. O que você achou, Rogério? Eu achei que faltou o que falta sempre. E quando né? saiu o Bruno Oliveira também mudou o Exatamente. time. Eu acho que o Bustos mexeu mal. Alguém tem que falar pro Bustos. Bustos, dá uma segurada nas substituições. Não precisa fazer de atacado. Ah, mas eu vou perder. Perde, deixa pro final, 2. Mas não faz. Aí ele tirou o Bruno Oliveira, aí tirou o Johan Julio, aí aconteceu aquele fenômeno. Perdemos a ligação com o ataque e não tinha recomposição no lado Não, esquerdo. parece que o Santos perdeu O rumo. do rumo. O rumo. Se entregou pro Bragantino. Mas quando o Santos faz o gol, os grupos, Guido, ficam agitados, né? O pessoal fica, pô, fizemos o gol. Aí começa. Ih, vai recuar, olha lá, ele vai recuar. Não sei se é o Bustos que pede para recuar para jogar no contra-ataque, ou o time que se perde quando toma o gol e de vez continuar naquela toada de atacar e marcar a pressão, não, o time se recua, cara. É um negócio que... E aí convida o adversário. O São Paulo ele já era diferente. Isso é treinamento, viu? Ele treina assim. Ele dá aquelas situações de jogo, né? Ó, se a gente fizer um resultado X, vamos fazer essa linha de 4 aqui, a segunda linha e os 2 na frente no ataque para sair no contra-ataque. Ele monta o time assim. Então foi isso que aconteceu com o Bragantino. Só que a gente tem que ressaltar, e isso a gente tem que analisar com profundidade, que o Bragantino, até não tomar o gol, estava melhor que o Santos. Sim. Se você se recorda, o João Paulo fez 2 defesas milagrosas. Ele fez em uma cabeçada uma defesa que ele tava quase caindo na cabeça. Não lembro quem foi. E a que bateu na trave? Que E a que isso? bateu na trave e voltou para a mão dele? Então, Aquela que bateu na trave e voltou. logo no começo, né? E a cabeçada que o jogador do Bragantino deu, que quicou, ele tirou. Então, Uma essa que bola- eu falei, uma defesa espetacular, É. né? Então, para você ver que o Bragantino estava bem no jogo. Estava um jogo muito equilibrado. Só que o Bragantino parou nas mãos do João Paulo. E o Santos teve a felicidade de fazer 2 gols, assim, numa situação que a bola rebate e cai no pé do Léo Batistão, que ela poderia ter saído para qualquer lugar, e ele consegue dominar e fazer o gol. E a outra jogada do próprio Marcos Leonardo, que ele consegue ir pelo lado esquerdo, na velocidade, tocar para trás, e o Léo Batistão acabou fazendo o segundo gol. Mas até então, o time do Bragantino estava em cima do Santos. Esse eu acho que é o problema do Santos. É o Santos não ter o controle da partida. O Santos deixa a equipe adversária crescer. Tá faltando um cara no meio-campo ali. Hoje eu falei no programa até com o Gilberto Costa. Falei, Giba, você não acha que o Bruno Oliveira ele deveria ser mais trabalhado para ser o homem que vai organizar esse meio-campo, de segurar mais a bola, de organizar o time, não deixar o time louco? Fez 2 gols, parte para cima para deixar espaço para o adversário. Então, o Santos está precisando de um homem desse hoje. O Ricardo Goulart veio e não resolveu nada. Então, eu acho que tinha que começar a trabalhar o Bruno Oliveira para fazer isso. Ô, Guido, interessante que você falou, só um minuto, Rogério, porque ele falou do Bruno. O Bruno que deu essa bola pro Marcos Leonardo. Sim. Meteu o Marcos Leonardo na cara. Você não acha que, de repente, os caras não dão essa moral pro Bruno? Porque ele, veio da Caldense, jogou no Vitória, tava no banco até agora. Ele não tem dessa moral, mas eu acho que ele tem bola. O que você acha, Rogério? Não, eu concordo. Acho que o Bruno não tem que sair, mas eu acho que também fez muita falta e faz o Maicon. Como que a defesa parece que fica perdida quando o Maicon não tá? Não digo só na parte técnica, na liderança, Guido. O Maicon, acho que pegou... No posicionamento até, né? Ele consegue posicionar a defesa quando ele tá em campo de uma maneira
que o time parece que fica bem guarnecido. E quando ele não tá, fica desguarnecido, eu acho. Acho que isso que acontece. Agora, acho que o Bruno Oliveira é o cara pra pegar a bola, parar, tocar, segurar o jogo, prender a bola na frente. Ou o Lucas prende, Pires. Né? Ou o Lucas Pires lá na frente com o Felipe Jonathan na lateral. É isso. Botar um homem lá na frente para fazer mais esse trabalho, né? A bola sair mais pela linha de fundo, esse tipo de cruzamento, bola para trás, pegar sempre o Marcos Leonardo de frente. Porque se o Lucas Pires faz esse tipo de jogada, enfiando a bola para trás, você vai pegar toda hora o Marcos Leonardo de frente. E ele bate pro gol. É com o pé direito, é com o pé esquerdo. Com ele não tem moleza. Não tem conversa, né? Não tem conversa. Não, então, eu acho que... E assim, o Santos eu acho que ainda escapou de tomar uma virada no final. Escapou. Porque o Bragantino começou a pressionar o Santos de uma forma, posse de bola e chegando e tocando É um fato. time bem treinado, né? É um time bem treinado, tem conjunto, né? O nosso parceiro aqui, Gui, do quarto elemento do programa, o Thiago Alves, hoje ele não pôde vir, que ele tá trabalhando, mas ele tá mandando aqui no chat que o termômetro é o João Paulo. Quando ele começa a trabalhar demais, é sinal que o time recuou. Não, e o Rafael Ferreira, ele também fez fez um comentário que eu achei bem interessante. E é uma coisa que eu já tenho acompanhado há um tempo, a gente fala aqui no programa também. Que o time do Santos parece fraco fisicamente. Eu não sei se é o problema de ser fraco De não ter fisicamente, ou esse time está trabalhando demais nos treinamentos do CT. Eu até falei um dia desse, discuti a respeito disso. Eu não consigo entender como é que você vai ter um jogo corrido, como teve com o Bragantino, time pegado. Aí você volta para o domingo, o pessoal vai lá fazer relaxamento, não sei. Chega na segunda-feira, porra, é treinamento físico, é nego correndo, é intensidade. Você fala, amigão, tem um jogo quarta-feira contra o Corinthians, cara. Vocês querem o quê? Arrebentar todo mundo para depois falar, o time tá cansado. Tem que fazer rodízio. Porque o time não aguenta? Pô, você fazer uma manutenção física é uma coisa. Você dar aquele trabalho de início de temporada é outra coisa. Quem vê o treinamento do Santos depois de uma partida como essa que aconteceu com o Bragantino, te assusta. Você fala, mas por que essa intensidade toda? Será que os jogadores precisam desse trabalho físico, dessa intensidade? Eu acho que é isso que acaba fazendo com que a musculatura desses caras tá estourando. Você vê o Ângelo, voltou a sentir dor, né? O Batistão voltou a sentir dor. Pô, não dá para entender o trabalho que os caras estão fazendo. Tá muito pegado, Guido? Tá demais, pô, tá demais. Porque o São Paulo ele também fazia, ele tirava o couro da rapaziada. Mas esse trabalho físico que eu tô falando. Mas ele, na véspera do jogo, ele não colocava desse jeito que o Guido... eu não posso falar. Pô, o Guido vive o Santos ali, eu não tenho essa informação. Mas se ele tá dizendo que é muito pegado, né, Guido? Não, é muito trabalho físico, rapaz. Olha, eu vou levar o Carlito Macedo quarta-feira no programa. Carlito Macedo foi preparador físico do Cabralzinho no Santos durante muitos anos. Sim. Foi campeão em 2015 pelo Santos, sabe? Campeão paulista. Já vou preparar meu superchat já então, hein, Guido? Pode preparar, porque nós vamos discutir isso daí. Essa intensidade, cara. Se você tem uma quantidade monstro de jogos, por que você vai forçar nos treinamentos? Você não tem que pausar os caras, dar mais tranquilidade, fazer um trabalho de fortalecimento, mas não essa intensidade toda. Se você vê o treino, você fala, a musculatura desses caras não vai aguentar. Não chega no final do ano, cara. Não chega. E até por isso que falam, hoje em dia a gente não tem muito gol de falta, né? E até por isso que alguns justificam que os jogadores não treinam até por causa da musculatura, né? Pra não arrebentar. Sim. Isso aí. Isso aí. E aí, Gustavo? Ô, Guido, mas aquele treino na praia talvez não seria melhor do que se de repente esse excesso de treino nas vésperas de jogos? O trabalho na praia? Isso. Depende de como trabalhar isso na praia, né? Porque a praia também tem um problema do chão ser muito duro. Você vai ter muito atrito com o tornozelo, joelho. Isso aí também é perigoso. Isso aí eu já escutei de muitos médicos, da época que a gente fazia uma entrevista e os caras iam para a praia, no areião, você fazia aqueles bancos de areia, trabalhava direto na areia, mas quando ia para a areia mais dura, os caras ficavam temerosos. Pô, olha o joelho, olha o tornozelo. É muita pegada, isso aí prejudica. Eu acho que você tem que trabalhar fisicamente, você tem que dar manutenção para os jogadores, mas você tem que ter o cuidado com os caras. Parece que você fala assim, olha, eu preciso ter toda a força em cima deles. Essa intensidade eles têm que ter no jogo. Mas não pode ser assim. Um ser humano não aguenta, cara.
Não aguenta, sabe? E depois fica lá e fala, não, aí fazer rodízio, tem que fazer rodízio porque eles estão sentindo. Porque eles estão forçando os caras a quebrarem, a sentir a musculatura. Essa é a pura verdade. Ninguém pergunta, pô, juro mesmo, ninguém perguntou até agora pro Fábio Augusto, eu não consegui participar de outras coletivas com ele, mas eu gostaria de chegar para ele e falar, ô Fábio, vem cá, por que essa intensidade toda nos treinamentos? Antes de jogo. Pô, você tá fazendo, o cara joga no sábado, jogo na quarta-feira, chega na segunda-feira, tu mete uma preparação física lá que parece que os caras nunca treinaram na vida, estão chegando de férias, pô. Ô Guido, posso falar um negócio aqui? Eu não lembro mal, mas você precisa voltar para a coletiva. Me desculpem aí os repórteres, pô, eu respeito todos, mas tá um pouco Nutella demais. O que vocês acham? Exatamente. O Guido faz, não fazem mais. Tem que ter firmeza, tem que ter postura. O que a gente falou do Leão, tem que ter também no jornalismo. Também tem que ter alguém que vá lá e bata de frente, porque às vezes fica aquele excesso de respeito. Hoje a gente vive na época do mimimi, do politicamente correto, todo mundo com medo de ofender, mas precisa de alguém para chegar lá e botar o dedo na ferida. Tem que pegar na ferida do cara, né, meu? Um Guido Bortolomazzi, um Cícero Melo, que também faz umas perguntas. O que você acha, Guido? Chegou te colocando numa saia justa aí. Mas sabe o que eu acho o seguinte, quando a gente... Isso aí não é saudosismo, né? Mas a gente ainda está vivo aí. As coletivas, elas eram mais produtivas porque todos os repórteres queriam tirar o máximo do treinador com perguntas que as pessoas enxergavam o que estava acontecendo. É a qualidade do repórter. Você observa o que está acontecendo ali. Por que você não critica o Rohan Julio? Por que você não faz uma pergunta capciosa ao treinador? Peraí, por que esse jogador continua no time? Por que o Angulo, às vezes, enquanto você teima em colocá-lo na equipe? São certas perguntas que você tem que tirar proveito da resposta, para ver o que ele pensa. Será que você está colocando o cara porque você trouxe ele? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, tem certas coisas que a gente, às vezes, quer indagar e não consegue. Fazer uma matéria com ele desse estilo. Eu estou tentando trazer o Fábio Augusto para o programa para fazer uma matéria com ele. Eu vou ver se eu consigo, até o final de julho ou até a saída dele, eu consigo fazer uma matéria com ele. Pô. Tomara que eu faça antes dele sair, né? Vai ser bacana. Ô Guido, mas você acha que ele tá ameaçado? Ou tudo vai depender dos clássicos contra o Corinthians? Acho que Amigo, o Corinthians derruba qualquer treinador. O Corinthians derruba qualquer treinador. E a torcida já provou isso aí no último jogo. A torcida do Santos está calada porque eles estão dando um grau de confiança para esse time. Eu nunca vi a torcida do Santos assim. Em toda a minha vida como repórter, a torcida do Santos foi sempre agitada. Ela cobra. E eu estou vendo que eles estão ajudando. Agora, a torcida está ajudando. Eu não sei se é porque tem esse patrocínio que ajuda também... Não, mas eles cantaram, né, Guido? Mas eu acho que até por consciência da situação, a situação que o Santos passa já há algum tempo, né? Sabe que não tá fácil, mas já gritaram que quarta é obrigação, né? Quarta é obrigação, é o que eu tô falando. E se não ganhar quarta, a batata começa a assar. E se não ganhar o sábado, a batata assa mais, queima. Assa mais. Verdade. Eu acho que você não segura ele. Pô, e falando em quarta-feira, quem tá com a gente aqui é um grande amigo meu, Douglas Cossari. Corintiano, mas uma figura, um cara que eu guardo no coração. O Douglas tem uma loja de planejados lá em Moema, na Alameda Ayambiquaras e também na Brigadeiro Faria Lima. Forte abraço, viu, Douglas? Obrigado aí pela audiência, pela moral, cara. Tamo junto. Já que você deu a moral, também daqui a pouco, 8h30, na Rádio Ômega, vai ter o Arquibancada Santista do amigo Filete também. Participamos aí do programa outro dia, programa da melhor qualidade aí do Filete. Obrigado por convidar e também para você que está nos acompanhando. Saiu daqui, liga lá e assiste o programa do Filete também. Entra lá no Facebook da Rádio Ômega, não tem erro. Ô Guido, deixa eu te perguntar um negócio. Qual a tua expectativa para esses confrontos que o Santos tem pela frente? Porque assim, o Santos tem quarta agora o Corinthians, sábado o Corinthians, aí sai para ir para Venezuela para pegar o Tátira, não é isso? Isso. Você acha que se vierem, que Deus nos livre e guarde, que o Santos vá lá e vence o Corinthians 2 vezes e ganhe na Venezuela? Mas você falou que o Corinthians derruba técnico. Você acha que o Rueda é um cara um pouco diferente do tradicional? Mas você acha que se tiver uns tropeços e da forma que, dependendo da forma, e não conseguindo algo com o Tátira, pode dar zebra pro Bustos?
Eu vou ser sincero, você está sentindo confiança no treinador? Agora, como comentarista e como torcedor. De um modo geral. É que eu acho assim, sendo bem sincero, eu acho que o Santos, eu acho que pro que ele tem, pela expectativa que o Santos criou no início, eu acho que ele tá fazendo aquilo que se esperava. Não o anseio do torcedor. Eu, como santista, eu quero ver o Santos campeão. Mas assaltaram o Santos há anos atrás. E o Santos hoje está tentando se reerguer em termos estruturais, financeiros, estruturais, e até em relação ao grupo. Quando a gente olha outros elencos, a gente não pode ter uma expectativa de que o Santos esteja melhor do que alguns outros. Mas o que dói no santista, por exemplo, é ter visto o Santos perder para o Goiás. Ter visto o Santos ter empatado aqui na Vila com o Inter. Ter empatado com o Ceará em casa, com o Bragantino. Nesses jogos, fica a sensação de que podia ter sido melhor. O que vocês acham? É que aí cai aquela outra questão que eu não quero parecer e falo que o torcedor santista é chorão, Guido, e não é. Esses jogos, infelizmente, teve interferência da arbitragem. Por mais que fale, mas não dá pra chorar por isso, o time podia ter jogado mais. Contra o Goiás não, né? Eu vou levantar uma lebre aqui. Contra o Goiás não, mas assim, eu acho que... Ceará teve. Os pontos contra o Fluminense, Ceará e Inter estão fazendo falta, cara. A gente estaria lá na frente, brigando lá na frente. São 6 pontos. São Paulo. O São Paulo também. Então, olha quantos pontos. Dariam 7 pontos mais ou menos, Guido, é isso? 7 pontos. Então, são pontos que vão fazer falta pra gente, que aí eu tô fazendo o seguinte, porque querendo ou não, o torcedor santista ainda tá magoado pelos últimos anos. Por mais que o Rueda tá fazendo um bom trabalho financeiramente, a gente fica com medo na parte futebolística, com medo de brigar para não cair. Então a conta é os 45. Se o Santos estivesse com esses 7 pontos, hoje estaremos com 25 pontos. Estaria na metade do caminho já. Estaria na metade do caminho e já sonhando por algo diferente. E o Busto estaria, querendo ou não, com mais sobrepeso, estaria mais forte. Sobrepeso tô eu agora. Mas ele estaria mais forte no comando, né? Eu tô achando que o problema todo é que o Fábio Augusto está recebendo uma carga muito forte daquilo que aconteceu nesses últimos anos aí. Ele tá pagando o pato, Guido? Hã? Ele tá pagando o pato? Eu acho que tá, porque é difícil o torcedor compreender tudo aquilo que aconteceu no passado, brigar para não cair. Esse ano mesmo, no Campeonato Paulista, sofreu no Campeonato Paulista, e aí você não vê a equipe evoluir. Você fica na dúvida, ele tá mexendo errado, não monta certo o time tá ganhando por quê? Porque tem qualidade, mas ele não ajuda. Não é ele que tá ajudando o time, é o time que tá se ajudando. Você entendeu? E que na hora que ele põe o dedo, o time cai. Eu acho que... Pode falar. O Guido, eu acho que ele acaba fazendo a substituição errada e aí cai o peso, que é essas perguntas que você falou que faltam fazer. Ele fica insistindo no Johan Julio e de repente não faz, porque assim, ele tem feito vários testes. Por falta de testar, não tá saindo. Ô, Busto, testa o Lucas Pires no meio de campo, meu amigo, Lucas Pires no meio de campo, com o Felipe Jonathan. Ele não faz os testes tirando os gringos. Porque eu acho que o único gringo que não deve sair nesse momento, quando todo mundo concorda, é o Fernandes. O Johan Julio merecia já pegar um banquinho. Faz tempo, o próprio Angulo merece não entrar de cara. E às vezes ele coloca um Angulo e não põe o Ricardo Goulart no lugar lá do Marcos Leonardo. Mas o Goulart também. E além do seguinte, o Goulart também não vem bem, mas assim, acho que pra mim, o primeiro reserva do Marcos Leonardo é o Juan Seco, que tá jogando fora de posição. O Juan Seco, o Guido pode até falar melhor que a gente. Quando o Bustos, você falou que o Bustos não ajuda. Eu concordo, porque quando é pra colocar o Juan Seco, ele coloca o cara em outro lugar. Ele não põe na dele. Não põe na posição. Eu acho que o Juan Seco tem que jogar junto com o Marcos Leonardo enfiado lá na frente. Mas Santos joga 4-4-2. Eu acho que essa é a função do Santos hoje. A melhor escalação para o Santos hoje é jogar no 4-4-2. É você fortalecer a marcação do meio campo com Rodrigo Fernandes, com o Zanocelo e com o Sandri e coloca um armador. Quem pode ser esse cara? O Pires. Pode ser. Ou mas tem que colocar alguém lá para fechar o quadrado. E os dois atacantes, Marcos Leonardo, Léo Batistão ou Juan Seco, você entendeu? Você vai ter muito mais força na marcação e saída de bola. Agora, o problema todo é na hora que ele começa a dar uns 5 minutos nele, de ele achar que ele vai mudar o time para melhorar. Não, ele piora. Aí ele põe o time para baixo. Aí dá um nervoso lascado.
Mexe errado. Agora eu vou te falar um Qual negócio seria do a sua Corinthians. escalação ideal pro jogo de quarta-feira? Pro jogo A de sua. quarta. João Paulo, Bruno, o Lucas Braga, Kaique, Bauerman, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Sandro e Bruno Oliveira, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Pô, é a minha escalação, hein, Guido? Eu aposto nesse time também, cara. Pra mim, eu entraria com esse time. Eu acho que esse tem que ser o meio de campo do Santos, cara. Fernandes, Zanocelo, Sandri e Bruno Oliveira. Esse tem que ser o meio de campo do Santos. Eu acho que o Bruno Oliveira não começa contra o Corinthians. O Michael não joga, né? Não, tá machucado ainda. Sairia com o Kaique mesmo, Guido? Sairia com o Kaique. Velasque não, né? Não dá. Velasque E o Michael não. tá machucado. Apesar que, assim, eu de verdade, eu sou voto vencido. Eu não sou fã do futebol do Kaique. Acho que o Kaique, de verdade, eu acho que o Luiz Felipe, bem treinado e bem fisicamente, é ao mesmo nível do Kaique. Minha opinião. Pô, e até aproveitar a tua presença aqui, a gente falou do Velasquez, eu ouvi falar que parece que o Velasquez sai no meio do ano. Tem essa informação? Tem proposta para ele e a diretoria não vai pensar duas vezes, não. Mesmo porque não é do Santos, né? O Velasque está emprestado. Sim. O Santos tem prioridade de compra no final do ano. Agora, tem proposta para ele jogar no México E o ou na Colo-Colo. Argentina. Colo-Colo do Chile tá bem interessado nele. Argentina também, né? O time da Argentina. Tem gente querendo ele. Então, eu acho que a diretoria... Foi a mesma coisa com o Marcos Guilherme. Eu sabia dessa informação do Marcos Guilherme lá em março, que ele não ia ficar no Santos. Eu falei, não vai ficar. Na base tem o Valdir pedindo passagem, né? Jair pedindo passagem, né? Tem o outro também, o boliviano lá. O Zabala. Zabala. O Miguelito. Não, pra zaga tem o Jair, que foi bem na copinha, e tem o Zabala, boliviano. E Zabala, agora, pro meio do ano, tem o Miguelito pro meio de campo. Quem sabe não é o nosso camisa 10? Pode ser. Joga muito ele, hein? Joga muito. E Pode ser. Abrindo a janela, ele vai ser inscrito. o Robson Santos também tá negociando com o Boa Vista, né? Tem uma proposta boa de Portugal pro Robson. Já teve um namoro com o Fenerbahçe, que só não fechou Então, porque não deu tempo por causa da janela. São 2 zagueiros a menos, né? Para 3 campeonatos. Não sei se o Santos traria alguém. Traria. Eu acho que o Santos O contrata um Robson fez, zagueiro. né? Mas você sabe que hoje o Aníbal me levantou uma polêmica no programa, falou que o Jobson também está tendo uma proposta do Boa Vista de Portugal. Aí eu falei, mas é o Robson Reis ou é o Jobson? Ele falou, a minha informação é que o Jobson recebeu a proposta e hoje vai estar na mesa do presidente. Eu fiquei na dele, né? Eu acredito no Aníbal também, viu, Guido? Se ele tem essa Não, informação... eu perguntei, mas você sabe dessa notícia? Não, a gente conversando, né? Falei, Aníbal, fala sério, quem te deu essa notícia? Ele falou, um amigo meu que é amigo do empresário. Eu falei, pô, se tá acontecendo isso, é verdade, então, cara. Mas eu acho que pro Jobson, se ele sair, na verdade, seria a fome com a vontade de comer. Porque... Não, o Santos não quer mais ele. O Santos já liberou ele, colocou o ele Santos lá. já descartou, tá gastando grana com o cara. Se chegar uma boa proposta, melhor que ele vá. Reduz a folha de pagamento, né? O Bustos não gosta do estilo de jogo, né? Porque é tal da intensidade. O Bustos É muito lento, né? Ele prefere o cara ruim de bola que tem intensidade, com todo respeito ao Johan Julio, do que ele prefere o cara que saiba jogar bola e não tem intensidade, Guido. Esse é o estilo do Bustos. Agora eu ia falar um negócio do Corinthians. Ontem eu estava assistindo a coletiva pela internet. Depois que acabou o jogo, eu estava fazendo o roteiro de hoje. E aí eu vi o técnico do Corinthians falando que se não fosse o rodízio, o Corinthians estava brigando para não cair. Aí eu fui escutar a coletiva dele mesmo, né? E ele falando abertamente, o Corinthians não tem elenco, o time do Corinthians é fraco, o time do Corinthians precisa de contratações, a gente não pode fazer comparações, e que se não tivesse feito o rodízio hoje, esse time estava brigando lá embaixo, na zona de rebaixamento. Eu estou achando que esse jogo de quarta-feira vai ser mamão papai com açúcar para o Santos. O Santos, ele vai... Não, eu acho que o Santos vai para cima do Corinthians, porque o Corinthians está machucado, cara. O Corinthians está com um problema sério nesse elenco aí. Você olha pro time do Corinthians, o Corinthians não tá jogando nada. Eu assisti o jogo contra o Goiás, horrível. Então, a oportunidade do Santos matar o Corinthians, cara. Concordo. Matar, porque o Corinthians vai querer sair pro jogo. Ele vai querer dominar o jogo. Jogando na sua casa, com a torcida, o Santos nos contra-ataques, vou te contar. Ô Guido, mas você acha que é problema técnico
assim, dos jogadores, tático, ou já é problema de vestiário que o treinador está perdendo? Eu acho que o Corinthians tem um problema muito sério de qualidade. Qualidade. Os caras estão apostando muito numa zaga que os dois zagueiros hoje, o quarto zagueiro e o que entrou ontem, ontem eu estava assistindo, que era do Santos aqui, Robson Bambu. Robson Bambu, ele entrou, já fez uma lambança ali, quase entregou o ouro. Eu acho que porque eu acho que o Gil não joga. Não, vai ser o Robson Bambu e o Raul. Então, o Raul é bárbaro, o garoto é bárbaro, ele treme na base. Se botar o Léo Batistão em cima dele, vai dar tremedeira no moleque. Mas dá será que não tremedeira. seria legal nesse jogo, por tudo que a gente tá falando? Não seria uma tacada de gênio aí do Bustos, de repente meter um Santos com Ângelo, Batistão e Marcos Leonardo e surpreender o Corinthians abafando eles em cima? O problema do Ângelo é que ele tá com um problema na coxa mesmo, ele tá com uma fissura na coxa. Eles estão tratando e o negócio tá feio lá, hein? Não tá, o problema do Ângelo é mais grave do que a gente pensa. Ixi. Ô Guido, provavelmente você tem informação. O Ângelo correto é ele ficar afastado há uns Fazendo esse 45 tratamento. dias, sem jogar. Mas como o Santos precisa pôr ele para jogar, o combinado foi colocar ele em dose miopática e continuar o tratamento, não é isso? Porque você vê que quando ele saiu por contusão, ele começou a fazer um trabalho de fortalecimento da musculatura, para ver se ele conseguisse curar, mas ter um fortalecimento nessa musculatura. Ele ficou uma semana fazendo trabalho físico, de musculação. Tal. Só que o problema na coxa dele é um problema sério. E esse tratamento é longo. E eles não podem ficar esperando o garoto para entrar. Então, estão colocando ele aos poucos. Por isso que ele não está rendendo. Se você repara como ele puxa a perna esquerda, quando ele sai na velocidade, parece que ele não tem arranque. Sim. Não, é visível que alguma coisa tá errada ali, né? Com certeza. Bom, mas a expectativa, então, a sua é de que o Santos surpreenda o Corinthians lá. O Santos foi o único time que ganhou do Corinthians no Itaquerão esse ano. Eu acho que vai. Eu acho que o Santos vai surpreender o Corinthians quarta-feira. Eu não acho que o Santos perde essa partida. Pode ser que não ganhe o jogo. Pode ser que não ganhe. Mas perder não perde. O Santos sai no mínimo com empate quarta-feira lá da Arena. Pô, então o teu palpite é que o Santos... Você acha que o Santos avança do Corinthians e do Tátira? Ah, isso sim, pô, sem dúvida. O Tátira é... Pô, a gente vai falar... É que eu falo, o jogo de volta. Vamos falar o principal, vai para lá. Não acredito que o Santos perca o jogo lá. O time é muito feio do Tátira, meu. É ruim. Muito feio. Não dá para você acreditar que o Santos vai perdendo aqueles caras. Não perde. Aí você fala, não perdi. Aí na Vila mata. Entraria com um time misto contra o Tátira? Não, tem que entrar com o time para ganhar. Esse negócio de misto, não. Isso é uma provocação dele. Não. Guido, agora Ou vai, eu vou ou vai, apagar essa ou porra, vai, ou cara, vai. porque a gente se provoca, eu e o Rodrigues, lógico, sadiamente, e eu sempre falo que tem Ele que... é a favor do time misto. Eu falo que tem que jogar o time mesmo. Isso é aquele sanduíche gostoso que vai um monte de coisa. Ô Guido, mas eu vou explicar o porquê. Eu já falei isso pro Rodrigues. Eu sou a favor do Santos focar no brasileiro, que eu não quero passar aquele sufoco do ano passado de brigar pra não cair. E não vou mentir. Vai colocando o time misto na Sul-Americana. Chegou numa semifinal... Qual é o time misto? Qual é o time misto que tu coloca? Fala aí, eu quero ver agora. Escala aí Qual é o time- agora que tá... Escala. Escala esse time misto aí. Eu colocaria o John, Felipe Jonathan... Pô, ele já vai jogar. Sábado que vem ele joga. Então, vai. aí eu colocaria o John pro time misto. Colocaria o Auro, colocaria o Luiz Felipe e o Kaique, e colocaria o Felipe Jonathan. Camacho. Aí, Camacho, mas ó, aí não fazia tão misto. Colocaria Camacho, o Sandro e o Rodrigo Fernandes, deixaria o Rodrigo Fernandes, colocaria o Lucas Barbosa de um lado, o Juan Seco de centroavante, e do outro lado o Lucas Braga. Pode falar um negócio? Time horroroso. Pelo Fraquíssimo. amor de Deus, né? Fraquíssimo. Eu vou me contar. Nossa, Aí eu tô vencido, vendo, aí eu tô com entendi. medo, aí eu tô com medo. Você quer falar sobre esse time? Não. Aí eu tô com medo, aí eu tô com medo. Dele. Horroroso esse time, não é não? Não, ele esqueceu, pô. Coloca o Velasquez, cara. Não vai colocar o Luiz Felipe, Pelo pô. amor, aí afunda de vez. Eu tava vendo uma parte de uma entrevista do Bustos, que ele falava sobre o Ângelo, né? Que o Ângelo não tá aguentando jogar 90 minutos, que ele prefere usar 45,
mas que na cabeça dele é melhor ele entrar no segundo tempo porque o time adversário está mais cansado. Eu discordo dessa opinião. Eu acho que se é para usar ele meio tempo, que seja no primeiro tempo para ele já entrar e apavorar e fazer o resultado. O que você acha, Guido? A gente tem que analisar como é que ele entra no jogo, né? Como é que ele entra no ritmo do jogo e se ele tá para aguentar mesmo o choque com os outros inteiros, né? Essa é a questão. Ele vai ter que se expor mais, ele vai ter que se doar mais, porque vai estar todo mundo inteiro. O adversário não vai estar cansado e ele vai ter que se doar igual aos outros. Então eu acho que ele vai se esforçar demais para fazer o jogo dele. E uma outra coisa, falando em Ângelo, hoje eu estava discutindo isso a respeito. O Ângelo está muito fominha, porque eu acho que o Bustos está passando para ele aquela responsabilidade dele resolver. Isso, exatamente. Vai lá e resolve. Não é assim, cara. Eu falei isso também esses dias no grupo. O Ângelo tem que trabalhar mais essa bola, sabe? Fazer um 2 em 1, encostar alguém para receber, tocar mais a bola. Ele segura demais. Por quê? Porque é aquele negócio, você tem jogo, vai para cima, faz a finta, tal, prende a bola. E isso aí tá estragando o futebol dele. Ô Guido, só para complementar o que você está dizendo, tem um jogador que outro dia a gente estava comentando, que é o Marcos Leonardo, que ele também estava com essa situação de ser fominha. E aí eu reparei ele na seleção, no jogo contra o Uruguai, ele jogou com aquele menino do Botafogo, Matheus Lima, e ele soltava a bola tão rápido, toques de primeira. Eu falei, caraca, por que o Leonardo não faz isso no Santos? Porque o empresário pede para ele fazer gol, cara. Exatamente. Eu ia chegar aí. Que a gente analisa. O jogador vai para escuta do empresário. Faz um gol você. Quando tem a chance, não passa não. Vai você. É isso aí. Joga pro coletivo. Quer jogar para ele. Para ele fazer. E ele tá dando sorte, né? Tá dando sorte. Tá. Aproveitando tua presença aí, outra coisa também que se fala muito aí é a questão, né? Que se o Bustos cair, quem é que assumiria o Santos hoje? Tu acha que tem alguém para assumir o Santos no lugar do Bustos? Eu buscava o Pablo, técnico do Fortaleza. O Vojvoda, né? Mas não vem. Não sei, tá perigando lá no Fortaleza. Os caras pegaram eles lá no aeroporto lá, deram um calor nele e eu vou te falar, viu? É isso aí. Eu falei num grupo que nós temos aqui de Santista, eu quase fui fuzilado. Eu falei que apostaria no Alex, que foi meia do Palmeiras e tudo mais, que estava na base do São Paulo. Eu acho que o Alex é um sujeito inteligente. Mas não tem experiência, mas eu acho que ele seria uma aposta muito válida. E o Elano, então? Ou o Elano. Isso aí. Mas eu acho que... Gostei do Elano. O Elano é uma aposta interessante. E o Elano, quando ele assumiu o Santos por um período curto, ele foi bem. Pô. O meu nome é Elano. É santista, né? Meu nome é Elano pro Santos. Aí é o que eu falo. Aí você vai ter que ter uma postura e um trabalho diferenciado da diretoria, né? Porque a diretoria trouxe um estrangeiro para acabar com os problemas que o Santos estava tendo de treinadores, né? Então, não vamos trazer nenhum brasileiro. Vamos trazer um cara de fora, vou dar aquele impacto e o cara vai resolver o problema. Porque você tinha no mercado brasileiro, e eu também não deixaria o Carille sair, na minha opinião. Não era o técnico para sair naquele momento. Na minha opinião, deveria permanecer, porque o Carille estava começando a ajeitar o time da maneira como o Santos estava trazendo os jogadores e os jogadores que ele estava indicando. O Santos ia melhorar muito pelos jogadores que ele estava indicando. E aí o Edu Dracena bateu de frente com ele e pediu a cabeça dele. Mas, na minha opinião, o Carille eu não sairia do time naquela época. Se o Carille continuasse, a gente hoje não teria o Rodrigo Fernandes, que foi um pedido do Bustos, né? Não foi do Bustos. Não foi, o Rodrigo Fernandes foi uma análise que fizeram de um empresário que mandou o vídeo para o Santos, e o Lipe, que era do Palmeiras, já estava com ele monitorando quando ele estava no Palmeiras. E aí, na hora da contratação de um volante, aí pediram ele. Aí ele só falou, aprovou, né? Só aprovou. Mas não era ele. Só aprovou. É que nem o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira tem informação, Guido, que o Edu Dracena sabia que o Palmeiras também estava monitorando. Isso. E foi lá na frente e pegou o Bruno Oliveira. Acho o Bruno Oliveira bom jogador. Precisa dar mais tempo para ele mostrar. Guido. Você vê que só para encerrar aqui o papo dessas contratações, eu perguntei pro
o Edu Dracena com relação à janela agora. O Santos vai contratar, Edu? Ele falou, vai. Eu falei, quantos jogadores você tem na sua lista em cima da sua mesa? Ele falou, 50. Eu vi. Para cada posição tem 3 jogadores. Falei, porra, mas você vai contratar quantos? Ele falou, não sei. Eu vou contratar, pontual. Que não seja para gastar. Que venha numa boa. Quer dizer, não vamos esperar a contratação de ponta, né? Acho que no máximo 3, né, Guido? Não vai passar disso, eu acho. Depende de quanto saírem. Vai ser o lateral. Não, mas não vai sair ninguém agora. Agora ninguém vai sair. A minha última para encerrar pro Guido. Você traria o Daniel Alves? Misericórdia. Não. Deixa ele pro Valladolid lá jogar com o Ronaldo. O Tite já deu recado, né? Se ele não estiver jogando num time grande e não estiver jogando, não vai pra Copa. Não, mas ele que vai pra qualquer outro. Santos não. Santos não. Apesar que ele poderia vir de graça. O São Paulo paga quase 500 pau pra ele por mês ainda. Ele já disse que o salário não é um problema. Ele aceitaria 100 pau. Ele quer jogar pra ir pra Copa. Não, mas... Traz o Nino Paraíba, então, pô. Ué, mas é bom. Ó, rapidinho, como diria o Avalone, no pique. Vamos dar um palpite aí pro jogo de quarta-feira. Gustavo. 1-0 Santos, gol de Marcos Leonardo. Rogério Dutra. 2-1. Guido Bortolomazzi. 2-2. Pô, meu sonho, né? Chamar o Guido. Guido Bortolomazzi. Caramba, eu realizei um sonho meu aqui. Que honra. Que honra. Eu acho que, o Santos ganha de 2-1, igual foi no Campeonato Paulista. Também acho. Guido, se tivesse plateia aqui, todo mundo falaria nesse momento, porque tá chegando no final o nosso programa. É legal. Olha, pra gente foi um grande prazer. Primeiro, Gustavo, dê o seu destaque final, se despeça, Guga. Prazer aí, estarmos juntos aí sempre. Pô, realmente foi um prazer, cara. Programa gostoso, a gente nem viu o tempo passar. E tu já tá convidado pra estar com a gente aqui ao vivo, aqui sentado na mesa, viu, Guido? Bom, sim, a hora que der a oportunidade aí, pode ter certeza. Quando der, a gente até prepara um buffet aqui pra receber o Guido, né? Com certeza. Aí já melhorou, tá vendo? Aí já melhorou. E já que a gente falou bastante da parte física aí e as deficiências que o Santos tem tido nessa área, na segunda-feira que vem a gente vai ter aqui com a gente no estúdio o Rodrigo Mala. Preparador físico. O Rodrigo Mala, ele é preparador físico, personal trainer, instrutor de futevôlei, deu aula pro Sampaoli de futevôlei e ele é especialista em treinamento de alta performance. Ele já treinou com jogadores do Santos, hein? Vários. Mas aí ele conversa, ele explica tudo isso na segunda. Rogério Dutra, seu destaque final. Eu queria agradecer o Guido. Muito obrigado. Dá um abraço na sua equipe aí. Tô sempre acompanhando lá o Baixada Esporte, o Aníbal, o próprio Gilberto Costa, o Kleber, né? O Alessandro. Ele tem uma integrante sensacional agora. Quem sabe o dia a gente traz ela aqui, a Clara, que tá terminando aí, acho que a formação dela jornalística. Primeiro ano de jornalismo. Né? Vamos convidar ela a qualquer hora, Guido, porque ela participa com a gente. E o Gabriel agora, hoje eu coloquei mais um garoto lá, Ele tem 18 anos, 19 anos, também está no primeiro ano de jornalismo. Guido, o programa tá ficando bem legal. A base tá indo bem com o Guido, né? Tá indo bem. Então parabéns, Guido, pelo programa. Tem que renova. É isso. Meu parabéns, agradecer e só dar um recado para um amigo, Anderson Laria. Anderson, Deus não dá o fardo maior que a gente possa carregar. Continua na sua pegada que está indo bem. Isso aí, Anderson. Grande aliado. O Anderson Laria é um santista da melhor qualidade, alguém que também gera conteúdo. Tem o Instagram, sempre faz as lives dele falando sobre o Santos Futebol Clube. E sempre aparece um ou outro para querer encher a paciência, mas foi o que eu te falei, Anderson. Você é um cara da hora, fala do Santos, é um cara... Do bem. Polêmico pelos seus posicionamentos, mas você é um sujeito da melhor qualidade. É grandão, mas tem um coração gigante. Fica firme, vai em frente que você tá no caminho bom. Ô, Thiago, só pedir... Guido, fala pra mim o teu canal pra gente poder anunciar aqui pro pessoal poder seguir no canal lá do YouTube. Eu tenho o Baixada Esporte, né? youtube.com/Baixada Esporte. Isso aí, galera. Vamos seguir. /Baixada Esporte. Esse é o nosso canal lá do programa e que a gente faz algumas vezes umas lives. Próxima live que eu vou fazer agora, vou ver, porque a gente tinha uma live que era a opinião de quem sabe, eu dei uma parada porque os nossos grandes comentaristas queriam férias, né? Gilberto Costa, Juari, João Paulo, vou dar férias para esse povo. Mas eu vou retornar com o programa e que na hora de uma oportunidade eu quero convidar vocês para a gente bater um papo. O canal do YouTube é muito legal. E é bom a gente sempre estar mantendo esse contato aí.
Vai ser um grande prazer. Guido, eu vou encerrar minha participação, mas você encerra o programa. Eu queria dizer que para mim foi de verdade uma grande honra, um prazer poder falar contigo. Pra gente que está começando, além de ser uma satisfação participar com alguém que fez parte da nossa vida, né, dentro do futebol, que é algo que a gente ama, cada um tem sua profissão, mas a gente fala de futebol por amor. Também destacar a sua humildade, a sua gentileza com quem não tem nome e com quem está começando. É algo que até, né, nos sensibiliza, emociona, porque você desde o início atendeu o Rogério com a maior educação, a maior gentileza, presteza, se colocou à disposição. Então, se eu era fã, hoje eu sou mais fã seu ainda. Obrigado pela tua participação e deu seu destaque final. Hoje você encerra o nosso programa e já está convidado para voltar sempre que quiser, Guido. Olha, já me recordei quando o seu destaque final já está encerrando a jornada, aí o Thiago me chama. Guido, seu destaque final! Seu destaque final, Guido! Não, pô, eu quero agradecer muito a participação do programa. Foi maravilhoso. Você vê que quando o programa é bom, o tempo passa tão rápido que a gente nem sente, né? E a conversa foi maravilhosa. Recordar é sempre gostoso. Dar opinião mais ainda. Falar para o torcedor do Santos aquilo que a gente pensa, como eles também pensam, né? Porque é muito legal você interagir com o pensamento deles também, acompanhando o programa. E eu fico grato mesmo de poder participar com vocês aí. A hora que vocês quiserem aí me chamar, eu estou junto. Estamos sempre juntos aí para fazer o melhor e levar aquilo que a gente pode levar para o torcedor do Santos. Guido, mais uma vez, obrigado. E, nossa, Salva de palmas pro Guido. Ué, até uma salva de palmas aqui pro Guido. Que é isso, hein? Obrigado, não mereço tanto. Não, que nada. Você não tem ideia da referência que você é pra gente. Pessoal, paraguaio, você é o cara, o camisa 10, hein? Obrigado, paraguaio, que tá no comando da mesa aqui, dessa máquina. E... Bom, o paraguaio não é o paraguaio, né? O paraguaio, né? Ele é o original, ele é autêntico. Não, porque a gente tinha um paraguaio na equipe, né? Que era o nosso operador de externa, o paraguaio. Que ele fazia a montagem do equipamento quando a gente viajava, né? Ah, eu acho que não é ele não, mas esse também é um paraguaio da melhor qualidade. Tão bom quanto, viu? Opa, isso é bom. Pessoal, para vocês que nos acompanharam, obrigado pela participação de todos. Agradecemos a Deus aí pela oportunidade, pela saúde de estarmos aqui. E até a próxima segunda, se Deus quiser. Um abraço e... Até sempre. Deus existe, como diria o Armando. Isso aí. E como? Um abraço. Deus abençoe, abraço. pessoal. Obrigado, gente. Valeu, Guido!